Pronto, acho que a gente já pode começar aqui a discutir algumas coisas, né? O intuito dessa reunião é que a gente consiga, digamos assim, dar prosseguimento às nossas atividades para a conclusão de curso, né? Dar uma olhada nos status de todo mundo que está aqui, certo? O Cleiton até me repassou aqui mais ou menos um planejamento de algumas pessoas que já estão, entre as, se preparando para concluir. E a ideia é a gente tirar algumas dúvidas, certo? Tirar dúvidas, trocar uma ideia, vou dar algumas orientações gerais. Algumas talvez eu não saiba responder de bate pronto, tá? Como vocês sabem, Cleiton é coordenador há um longo tempo, né? Tem uns 5 anos que Cleiton era coordenador. Então, eu estou assumindo agora, né, o meu primeiro período como coordenador, então algumas coisas eu tenho algumas dúvidas, então talvez em alguns pontos eu deixo para responder depois, tirar as dúvidas com o pessoal, com o próprio Cleiton, com o próprio pessoal da própria DDE, mas já tenho algumas orientações gerais e aí a gente vai conversando e se for surgindo alguma dúvida, a gente vai tentando sanar, beleza? Bom, o primeiro ponto é com relação à colação de grau, né? Deixa eu só. O primeiro ponto é com relação à colação de grau, certo? A colação de grau, ela está com data prevista para o dia 18 de outubro, certo? E aí, esse 18 de outubro pode sofrer alteração, professor? Pode sofrer alteração, mas se for sofrer algum tipo de alteração, a gente vai conversando. Obviamente eu vou deixar, isso vai ser muito bem divulgado dentro por e-mail, pelo próprio campus, certo? Mas a princípio a data marcada está 18 de outubro. Então isso implica que até um pouco antes disso, que eu quero ver se até setembro, até final de setembro, tá todo mundo bonitinho para colar grau, para não ter nenhum tipo de pendência, não ter nenhum tipo de estresse. Vocês precisam estar ok com as atividades complementares, com as disciplinas, ou seja, ter cursado todas as disciplinas e, deixa eu ver, sim, e obviamente o TCC, o relatório de estágio defendidos, certo? Eu vou primeiro falar com o pessoal que vai colar grau, certo? Que pretende colar grau no período 2023.2, né? Ou seja, esse período agora, ou seja, quem vai colar grau em outubro. E depois eu converso com quem pretende colar grau em 2024.1, sei lá, deve ser lá para fevereiro, março, alguma coisa do tipo. Ou seja, ainda tem algumas pendências para fazer e tem ali até o início do ano que vem para colar grau. Então, falando agora em especial para as pessoas que querem colar grau agora em 2023.2, certo? Ou seja, que já devem estar com quase tudo pronto. Primeiro de tudo é a questão dos relatórios de estágio, né? Relatórios de estágio TCC. Vocês devem defender até, no mais tardar, final de agosto, para não ter estresse nenhum, certo? Ter pelo menos ali um mês para dar tempo de terminar tudo, né? Organizar tudo. Então, tem algumas pessoas aqui, que inclusive são meus orientandos, né? A Bruna, que vai defender agora. Eu acho que o outro Felipe também está por aqui, que também é me orientando. Então a ideia é que a gente defenda agora em agosto. Conversem com seus orientadores. Tentem defender o mais rápido possível. Eu sei que alguns, inclusive, já defenderam. Acho que o Elton defendeu essa semana. O Elton Janduí, não sei se ele está por aqui, não estou vendo se ele está, mas enfim. Eu sei que algumas pessoas já concluíram, já defenderam, inclusive a própria Keila já defendeu, não foi Keila? No final do período passado. Sim, sim. Pronto, então assim, quem já está ok, tá mais tranquilo, né? Então, só peço que não deixem para defender depois de agosto. Tentem defender agora em agosto, tentem correr, deixar tudo bonitinho para defender em agosto. Para não ter problema nenhum de tempo, certo? Embora você diga, mas é só 18 de outubro. Mas é que de repente eles acho muito difícil acontecer isso, mas eles podem antecipar também a colação de grau. E lembrando que não é só defender, né? Tem a questão da ata, liberar a ata, dar entrada na entrega do TCC ou do relatório de estágio lá na biblioteca, que tem até um procedimento lá inclusive está lá no portal do estudante, para vocês darem entrada na entrega lá do TCC ou do relatório de estágio. Eu acho que a partir desse período, se é o pessoal da biblioteca pode ajudar vocês nesse sentido, mas se eu não me engano,
agora não precisa mais entregar fisicamente. Parece que a partir desse período, ou a partir do próximo, agora eu estou na dúvida, mas eu me lembro que está nessa fase de transição, não precisa mais entregar o físico. Aí parece que só precisa entregar a versão online do TCC barra estágio. Mas de toda forma, é bom vocês averiguarem, qualquer coisa pergunta para o pessoal lá da biblioteca como se precisa ainda levar o físico, mas eu imagino que só o período passado, se não me engano, era o último período desse negócio de entregar o físico. Mas, como eu estou dizendo, não custa nada, dá uma checada lá com o pessoal. Beleza, supondo que o relatório de estágio, o TCC, tá tudo ok, já defendeu, já entregou, já tá tudo ok, massa. O outro ponto são as atividades complementares, certo? As atividades complementares, elas precisam estar ok. Só que aí como é que funciona essa parte das atividades complementares? Eu vou dar prioridade, obviamente, a quem vai colar grau agora, certo? Tem gente que já tem atividades complementares antes e tal, e pode dar entrada sem problema nenhum. Mas tem contanto que siga as orientações que eu vou dar já já, mas o meu foco vai ser as pessoas que vão colar grau agora em 2023.2, ou seja, que vão colar grau em outubro. Por quê? Porque as atividades complementares precisam estar em ok, certo? E aí, para isso, vocês precisam me enviar a questão dessas atividades complementares, certo? Eu vou até mostrar aqui, deixa eu só abrir aqui no Swap rapidinho. Eita, esqueci que eu não estou compartilhando a tela, só um segundo. Acho que vocês já estão vendo minha tela, né? Vindo aqui nas atividades complementares, Jordielson, eu vou te usar aqui de cobaia, certo? Pode ser, pode ser. Beleza, Jordielson. Então, Jordielson deu entrada aqui, certo? Numa atividade complementar. Perceba que as atividades complementares, existem vários tipos de atividades complementares, certo? Deixa eu só ver aqui, tem algo me pedindo. Bom, não sei quem é que está pedindo para participar aqui. Não sei se vocês... Pode aceitar também, eles estudam com a gente, comigo, com Thalita. Eu só tô vendo... eu acho que ela desistiu de pedir. Acho que ela deve estar trocando um e-mail aqui. Porque quem está com e-mail institucional pode entrar tranquilo, sem necessariamente estar pedindo para entrar. Sim, deixa eu voltar aqui. As atividades complementares, existem vários tipos de atividades complementares. Inclusive, está aqui no portal do estudante. Deixa eu abrir aqui o portal do estudante. Aqui, atividades complementares. Aqui tem o modelo das atividades complementares e tem também a tabela. Essa tabela está atualizada, certo? Tá aqui bonitinho, com a carga horária das atividades, a carga horária máxima pode ser acumulada. Então, por exemplo, professor, eu fiz aqui minhas contas e tem... eu consegui aqui, no total da carga horária, consegui 60. Não adianta botar 60, o máximo é 40, então coloca em 40, certo? Aqui está a tabelinha bem bonitinho, está aqui no portal do estudante, atividades complementares. E aqui tem deixa eu ver, modelo de relatório, deixa eu ver aqui rapidinho, só que... beleza, tranquilo. Essa tabelinha aqui tem basicamente tudo que vocês precisam, certo? Todos os cursos, visita técnica, tudo bonitinho que está aqui, certo? Só atentem para essa questão da carga horária máxima que vocês têm, porque se passar, eu só peço que lá na hora vocês coloquem realmente essa carga horária máxima, certo? Para não ficar, digamos assim, óbvio, né? Se você... professor, beleza, é porque eu tenho 60, mas... quando eu for fazer as contas lá, eu vou ver que você vai ter mais de 60, mas tenta colocar aqui a questão da carga horária máxima, tá? Tenta respeitar isso aqui. Só que aí, o SWAP, ele é um programa genérico, então ele não entende muito bem o que, digamos assim,
ele não vai conseguir entender muito bem como é que funciona essa questão do cômputo. Então, teoricamente falando, você pode abrir de um por um. O que eu quero dizer de um por um? Por exemplo, monitorias. Você pode abrir. Eu fiz 4 monitorias. Você pode abrir 4 processos. Mas vocês vão ser bonzinhos e vocês não vão fazer isso. Vocês vão agrupar por atividades. Por sinal, parabéns aqui ao Jorge Elson. Jorge Elson botou aqui participação em eventos. CEMIT 2019, 2021 e 2022. E aí, quando eu vim aqui no comprovante que ele colocou o certificado dos 3 CEMITs e colocou aqui qual foi o tempo que ele colocou, a carga horária de 6 horas, certo? Então, beleza, por sinal é isso aí, tá, Jorge Elson? Como aqui é participação em eventos, coloquem todas as participações de eventos que vocês tiverem. Monitoria. Entra só com um processo de monitoria. Então, professor, eu tenho 50 monitorias. Ok. Entra com um único processo para atividade complementar relativa à monitoria, coloca a carga horária total e faça um join, ou seja, junte todos os comprovantes em um PDF só e anexa. Beleza? Então, embora o swap ele permita que você possa abrir, por exemplo, Jorge Elson podia ter aberto aqui um processo, CEMIT 2019, outro processo para CEMIT 2021 e outro processo para CEMIT 2022. Obviamente, isso para a gente que está fazendo o controle das atividades complementares é horrível, porque a gente vai ficar endoidecendo aqui. Então, eu vou computar dessa forma. Você vem aqui na tabela, beleza, monitorias. Eu tenho 3 declarações de monitorias. Coloca a carga horária e junta os 3 PDFs e submete só um para monitoria. Projeto de iniciação científica, beleza. Eu tenho 5, beleza. Bota os 5 lá, os 5 comprovantes, faz as contas e coloca a carga horária que você quer. E assim por diante. Então, cada um de vocês vai fazer. E aí, cabe a mim vir aqui nas atividades, vou olhar. Se tiver tudo ok, eu vou lá e vou deferir. Quando eu deferir, a partir desse momento já começa a contar lá, já começa a deduzir as atividades complementares. Confesso que essa semana eu não vou conseguir olhar as atividades complementares, por causa do início, né, das matrículas, etc e tal. A gente tá com uma demanda gigantesca aqui de resolver problema, e principalmente para mim, que estou começando agora dentro da coordenação. Então, eu peço aí um pouco de compreensão de vocês, mas assim que eu for ficando um pouco mais vago, eu vou começando a dar vazão a essas atividades complementares. A minha meta é que até ali, final de agosto, todo mundo já esteja com as cargas horárias, as atividades complementares todas ok. Óbvio, todo mundo que mandou, né? Então, vão se organizando, já vão submetendo, porque aí assim que eu tiver um tempinho, eu já vou também dando vazão. Isso aí. Alguém tem alguma dúvida em relação a atividades complementares? E caso falte? Aí, Felipe, vai ter que correr atrás para colocar, certo? Aí, no caso, a colação do aluno é adiado para o próximo, né? Exato, Entendi. Exato, Felipe. Porque se não bater essas cargas horárias de atividades complementares, você não vai estar apto a colar grau. Quando eles forem no sistema aqui olhar, vai estar lá faltando esse item. Que é justamente, atividades complementares tem que estar ok, as disciplinas tem que estar todas ok, ou seja, você tem que ter pago todas as disciplinas e o seu período está aberto, né? Ou seja, você não está matriculado em nada, que é inclusive uma outra dica. Se você vai colar grau agora em 2023, não se matriculem em absolutamente nada, certo? Quem vai colar grau agora em outubro, não se matricula em nada, porque você tem que estar com o período em aberto. Ou seja, pagou todas as disciplinas e não está, né, com pendência em nenhuma delas. Ok, massa. Aí as atividades complementares e a defesa de TCC. Pronto, são basicamente esses critérios que a gente avalia para o estudante estar apto ou não a Carlos de... Tá lá no portal do estudante, Carlos. Aqui, ó. Atividades complementares, aí tem aqui, ó. Tabela de atividades complementares. Beleza? Certo. Aí outra coisa. Uma pergunta que muita gente faz. Professor, eu estou estagiando. Estágio conta como atividade complementar? Não. Estágio é estágio. Estágio você vai usar para o seu... para computar, por exemplo, o seu relatório de estágio, etc e tal. Estágio é uma coisa, atividades complementares é outra, certo?
Então, só fiquem atentos a isso. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Pronto. Pode falar, Tarcísio. Ô, professor, cursos que a empresa que eu estou estagiando libera lá, que gera certificado, vale também, né? Vale. Gerou certificado, vale. Beleza? Aí outra coisa. Sim, aí para quem for colar grau, vocês precisam entrar com o processo de colação de grau. Também está aqui no portal do estudante. Deixa eu só achar aqui. Aqui, pronto. Aqui no documentos diversos, certo? Na aba documentos diversos, vai ter modelo de requerimento para colação de grau. Pronto. Vocês precisam entrar com o processo pedindo a colação de grau. Você vai, entra com esse processo, a gente vai julgar esse processo e aí depois disso, ele vai para, óbvio, né? A gente vai olhar se está com todos os critérios ok. Estando com tudo ok, aí você vai e aí vai estar apto à colação de grau. Lembrem-se que existe a declaração de autenticidade, tá aqui, ó, enviar junto com o requerimento de colação de grau. Essa declaração de autenticidade é porque pede alguns documentos aqui dentro do modelo de requerimento, certo? Então, alguns documentos aqui, aí você vai precisar declarar a autenticidade desses documentos. Aí é só lembrar de colocar esse outro documento aqui, que é a declaração de autenticidade, que é só para você dizer que ó, todos os documentos que eu estou mandando são realmente autênticos, blá, 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 certo? Basicamente isso aqui. Então, quando vocês forem entrar com o processo de colação de grau, é o modelo de requerimento e a declaração de autenticidade, certo? Deixa eu ver, pronto. Certo. Uma coisa que alguém que tá para colar grau tem alguma dúvida assim genérica, eu vou passar rapidinho aqui só para ver caso a caso, mas só para ter uma noção, certo? Eu tenho uma dúvida em relação à carga horária, para não fugir do assunto. Certo. Ano passado eu estava falando com o Cleiton, que eu estava desesperado por horas, né? E ele disse que o freelancer contava com 1 hora, desde que você mostrasse uma declaração, né? Desde que a empresa desse uma declaração e a carga horária, né? Desse trabalho. Agora sim, Vitor. Uma pergunta, uma coisa que eu vou ter que, eu vou inclusive colocar aqui essa dúvida, certo? Eu vou tirar essa dúvida porque também tem o seguinte, tem um pessoal que usa como se fosse, tu tá falando para atividades complementares, é? Isso. Ah, beleza. Tá, vou tirar essa dúvida se freelancer conta como atividade complementar, beleza? Deixa eu até olhar rapidamente aqui na tabela se tem alguma coisa já relacionada a isso. A Cleiton tinha falado que conta como na mesma categoria de trabalho, né? Das horas que conta como trabalho. Pronto, eu vou checar isso aí, confesso que eu não sei exatamente como é que é feito esse cálculo, mas assim que eu tiver um feedback eu coloco lá no grupo, tá? Já estou colocando no grupo que eu digo, eu mando lá no e-mail com todo mundo que está vinculado, certo? Mas minha dúvida em si não é essa, em questão que né, nessa empresa eu fiquei com, acho que foi uns bons meses trabalhando como freelancer para empresa específica. Certo. E depois eu fui contratado. Certo. Aí eu pedi a declaração já quando eu estava contratado e eles colocaram essa declaração dos meses que eu trabalhei como que eu tivesse trabalhado com trainee. Aí a dúvida que eu tenho é se aceita uma declaração de tempo trabalhado como trainee, porque senão eu peço para eles botarem como freelancer. Tá. Confesso que também é outra dúvida que eu vou ter que tirar, porque como é um caso que não está previsto na tabela, aí eu vou ter que dar uma olhada, tá? Uhum. Mas aí
eu mando um e-mail para vocês, certinho? Ô, Tiago, só Oi, uma Bruno. coisa. Se eu não estou enganada, ano passado, na reunião com o Clayton, não, ano passado não, no início desse ano, na reunião com o Clayton, ele explicou que trabalho contava como hora se você tivesse cadastrado lá no Swap em algum ponto e passasse um ano, parece. Na verdade, Bruna, isso também é quando você tá querendo usar o seu trabalho como relatório de estágio. Aí você precisa cadastrar isso lá. Aí é exatamente essa dúvida que eu tô, Bruna. Porque tem essa entendi. questão de encarar como estágio e encarar como atividade complementar. Se você está encarando ele como estágio, aí você tem que regularizar o seu emprego e tem a questão de ter, que eles chamam lá de... Mas tem esse negócio, que é exatamente um ano, que tem que ter um vínculo de um ano com essa empresa, para poder usar isso como se fosse um estágio. Aí é isso que eu vou tirar essa dúvida com o pessoal da DDE e com o Clayton, para poder dizer a resposta certinha com relação a isso. Se ele consegue virar atividades complementares ou não. Certo? Felipe, pode falar. Em relação a datas assim, prazos, tem algum prazo para entregar para a banca poder analisar seu TCC em si? Geralmente isso é feito com o seu orientador, certo? Eu, quanto orientador, geralmente eu peço uns 15 dias antes da defesa. Pelo menos para o pessoal ter um tempinho para ler, sabe? O ideal, a galera fala em algo em torno de um mês antes, mas eu sei que na prática isso não acontece, certo? Mas aí para os meus orientandos eu sempre falo alguma coisa 15 dias antes de mandar para a banca. Mas isso aí conversa com o teu orientador, que ele fecha direitinho. Porque às vezes acontece também do pessoal, precisa defender semana que vem. Aí o que acontece? Eu converso com alguns professores, ei, tu tá com tempo, tô com tempo, então vai ser semana que vem, tu vai ter uma semana pra ler, tá tranquilo? Tá tranquilo, pronto, beleza, já resolveu o problema, sabe, Felipe? Por isso que eu tô dizendo, conversa com o teu orientador, que aí fica melhor. Bruna, pode falar. Esse processo para a colação que tem que abrir, abre ele logo depois que defender o TCC? Da entrada quando você tiver com tudo ok já. Certo, entendi. Se você pelo menos tiver me enviado, se você tiver com as disciplinas ok, defender o TCC e tá faltando só a pendência que eu coloque lá, todas as atividades complementares, tu já pode entrar porque nesse meio tempo eu já libero todas as atividades complementares. Entendi. Beleza? Certo. Beleza. Então, Tiago, no caso, eu posso enviar simultaneamente a requisição lá da colação, mas também a das horas complementares, é isso? Basicamente sim, mas se tu tiver um tempinho, Danilo, entra logo com as atividades complementares, porque aí quando tu dando entrada, quando já tiver tudo ok, beleza. Mas se for dando ali, tipo, tá dando final de agosto, o professor ainda não olhou minhas atividades complementares, pode dar entrada logo lá e depois eu já ajeito, beleza? Beleza. Lucas, antes de tu falar, deixa eu só responder aqui o Gabriel que perguntou, sua oficinas, workshops de CEMIT, conta como curso presencial? Cara, só tem que ter cuidado para tu não fazer sobreposição, né? Se você colocou o CEMIT como uma atividade, né? E beleza. Agora você... certo. Entendi o que tu tá dizendo. Porque tu tá falando dos workshops e oficinas, né? Que seriam uma atividade paralela do CEMIT. Cara, submete. Esse tipo de coisa, depois eu vou dando uma olhada e vou vendo quais foram as oficinas, quais foram os workshops e vou colocando. Óbvio, também tem a questão da carga horária, né? Que você coloca lá, mas coloca e aí depois eu julgo se realmente é válido ou não, tá? Quando eu for olhando lá as horas e for com a tabelinha contabilizando. Beleza? Lucas, pode falar agora. Minha dúvida é com relação à matrícula vínculo. Eu acabei fazendo matrícula vínculo já nesse período. Aí. Tu fez matrícula em quê? Vínculo, lá no Swap. Tá. Sem nada, só vinculou, né? Isso. Aí, só que eu pretendo colar grau agora também. Beleza, então cancela. Beleza? Ainda tá podendo fazer esse cancelamento? Não, acho que até amanhã é ajuste de matrícula. Beleza. Qualquer coisa entra lá com o processozinho, então entra com o processo ou para CCA ou para mim, a gente caminha para cancelar a tua matrícula. Uhum. Rosenato. Minha dúvida é com relação às palestras do CEMIT, porque tem um item lá
na tabela de pontuação, que fala em palestras, seminários. Aí você falou que se botar o CEMIT, aquele certificado que você recebe de participação do CEMIT como um todo, isso anularia as palestras? Isso são participações em jornadas de simpósio, congressos, seminários, palestras equivalentes nas áreas estratégicas de curso. Cara, eu vou ser muito sincero, eu vou perguntar ao Cleiton qual é o critério utilizado, porque teoricamente as palestras estão dentro do evento, né? Então, deixa eu só ver aqui a parte de eventos, como é que... Porque a palestra parece que é 2 pontos, né, por evento. Então, calma, perceba o seguinte, agora uma pergunta, as palestras do CEMIT geram declaração? Eu acho que não, acho que só é já é certificado. Cada palestra? Certificado, sim. Cada coisa gera sim, Tiago, um certificado. Cada atividade gera um certificado. Beleza. Deixa eu colocar aqui para perguntar. Eu tenho outra pergunta, Tiago. Oi, pode fazer. As disciplinas que são optativas, vocês já olham através lá do SWAP? Olha assim, já fica, essa parte de disciplina já fica tudo ok pra gente lá. Certo. Porque enquanto você não tiver concluído todas as disciplinas que deve concluir, ou o número de créditos mínimos que deve concluir, fica como pendente lá. Beleza? Acho que tem alguém que tava com a mão levantada. Nathalie, pode falar? Oi, Tiago, tudo bem? Boa tarde. Bem, boa tarde. Minha dúvida é a seguinte, eu não vou usar as horas do meu estágio para defender o relatório de estágio, eu vou defender o TCC. Certo. Aí, no caso, eu posso usar as horas do meu estágio como atividade complementar? Pronto. É o mesmo caso de Vitor, né, que estava perguntando agora há pouco. Que ele disse, eu fui freelancer e queria usar isso como atividades complementares. Eu tenho que checar direitinho essa regra, por isso que eu falei, depois eu mando um e-mail para vocês com essa resposta, como é que funciona, se dá para utilizar ou não. Porque tem um cenário lá, que aí a minha dúvida é, se é para quando vai usar isso como TCC, ou se vai usar isso como estágio, ou se é nas horas complementares, que você tem que regularizar essa situação. E aí tem um monte de burocraciazinha que você vai ter que regularizar. Se não me engano, esse tipo de cenário é quando você quer utilizar um trabalho como estágio. Digamos assim, eu estou trabalhando, mas quero usar como estágio. Aí você tem que fazer isso. Eu acho que não conta como atividade complementar. Mas deixa eu só ter certeza que eu mando um e-mail. Já tenho 2 perguntas, né? Essa questão de quem está trabalhando, freelancer, etc e tal. E o outro é com relação a essa questão das palestras, né? Eu tenho, por exemplo, o CEMIT, que eu tenho uma declaração de um curso, ou de um evento que eu participei. E eu tenho várias palestras que eu participei dentro do CEMIT. O que é que conta no final no final de tudo, né? Bruna, pode falar. Tiago, uma dúvida que eu tenho é com relação a você disse que não pode ter nenhum vínculo, tem que estar tudo em aberto, não é isso? O seu período tem que estar aberto. Isso. Aí, no caso, assim, tem que fechar também, por exemplo, projeto de extensão que tenha feito inscrição, tem que fechar estágio também, que esteja vinculado, tem que cancelar também? Não, acho que isso é feito automaticamente por a gente, disse Bruno. Até porque você pode estagiar até o dia do cola-grau, entendeu? Aí quando cola-grau, acho que é quando fecha tudo, certo? Ah, tá, entendi. Pronto, beleza, certinho. Patrícia. Sim, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Uma dúvida. Eu tenho alguns resumos, né, apresentado em eventos, mas eu só tenho o certificado de participação. Eu devo pedir uma declaração ao professor da época do projeto ou o certificado válido? Válido? Vamos lá. Se você pedir, são duas perguntas, né? Com relação ao projeto, você pede o certificado de participação, ou declaração de horas que você participou no projeto de pesquisa e de extensão, isso aí é uma declaração à parte, certo? Isso aí você pede se for um projeto de extensão, acho que o próprio coordenador pode gerar do projeto,
E se for um projeto de pesquisa, é Giuseppe quem gera, certo? Você manda um e-mail lá para a coordenação de pesquisa e a coordenação de pesquisa vai gerar a sua declaração com a quantidadezinha bonitinha de horas. Show? Com relação a artigos das duas uma. Ou você vai mandar o artigo completo e o link onde ele está hospedado. O artigo, beleza, eu tive um artigo aceito em tal evento. O evento ele deixa lá, você manda uma cópia do artigo como comprovante e manda também onde ele está hospedado lá por exemplo, no site do evento, né? Tá lá, pronto, beleza. Então eu sei que está publicado. Então eu consigo ter essa visualização. Agora, eu não tenho onde é o artigo está publicado, mas, bom, enfim, se está publicado, está em algum lugar, né? Tá no site do evento, coisa do tipo, tá, Patrícia? É só descobrir onde é que ele está e, obviamente, uma cópia do artigo. Cópia do artigo e o link de onde ele está disponibilizado, para mim já seria o suficiente. Certo. Mas, no caso, a parte do artigo eu entendi. Eu tenho um artigo publicado, certo. No caso, seria resumos, um pequeno resumo que a gente produziu para apresentar em eventos. Certo. Eu vi que tem um item aí na tabela. Isso, tem publicação de artigo e publicação de resumos nas áreas estratégicas do curso. Mas o resumo, ele também é publicado. Todo evento lá nos anais, ele vai ter, nos anais do evento, vai ter os resumos que foram publicados também. Tá, entendi. Certo? Obrigada. Só tem que achar onde é que ele está publicado, porque aí eu preciso ter essa certeza, né? Não, beleza, foi publicado em tal evento, tá aqui o site do evento, e ir lá dizendo, a Patrícia era autora desse artigo, e tá aqui, o resumo do artigo dela tá aqui. Certo, obrigada. Pergunto aqui, né? Tiago, sobre os certificados de evento como CEMIDA, etc., a coordenação tem certificados, ou quem não pegou, perdeu. Pedro, exatamente. Fica no Eventry. Tanto é que eu me lembro que Cleiton mandava 1 milhão de e-mails dizendo isso, né? Tem 90 dias para pegar, peguem, porque senão tem que pagar. Em alguns casos específicos, Cleiton disse, a Cleiton até me mandou um tutorial, porque eu tô com tanta demanda que eu nem cheguei a olhar, eu só queria realmente me reunir com vocês. Ele disse que tem como você, em alguns casos, conseguir dar um print lá na tela, né? Conseguir pegar lá via print. Mas, tipo assim, não é... Tipicamente, é esses 90 dias mesmo que tem lá pra gente pegar esses certificados. Por isso que Cleiton fica sempre dizendo, pessoal, tá lá, peguem logo, só são 90 dias, não sei o quê. Então, nesses casos, se alguém não conseguiu pegar, me manda um e-mail, eu tento pegar. Se eu não conseguir, aí realmente é mais complicado. Porque eu sei que tem como você pegar pagando, né? Ele gera lá, deixa 90 dias free para você pegar. Depois de 90 dias você tem que pagar para poder pegar. Aí fica a critério do estudante, beleza? Mas nesses casos aí, Pedro, qualquer coisa vocês me mandam que eu tento, pelo menos, tá? Se eu não conseguir, eu aviso, mas eu pelo menos posso tentar. Só uma coisa, se for pegar pagando... aproveitar para um dia específico você entrar para poder baixar, porque eles dão um desconto gigantesco lá quando você vai pegar todo de uma vez. Aí, tipo, às vezes surge uns que fica bem mais barato, porque se você for pegar só alguns específicos, aí, tipo assim, outro dia eu fiz uns cálculos, dava mais de 200 reais só em certificado. Caramba, é bom seguir aí essa dica de Bruna. Centraliza, né? Faz o levantamento e baixa tudo de uma vez, porque fica mais... Pega logo tudo. Pronto, teve uma que eu cheguei para olhar, aí eles deram um desconto, tipo, depois de um tempo, e tava, se eu não me engano, no total dava só 40 reais. E pegava pra tudo, pegar né? tudo. Massa. Keila, sobre os certificados de monitoria, eu vou gerar, certo? Nas próximas semanas eu devo gerar os certificados de monitoria do período passado, ok? Porque, tipo, essas primeiras semanas tá bem corrido e ainda tem os editais, inclusive o próprio edital de monitoria que eu tenho que abrir. Eu só fiz a matéria. Inclusive, vai ter a entrega dos próximos certificados de monitoria? Do semestre passado? Sim, eu vou gerar e vou entregar a vocês os certificados de monitoria, certo? Ok. Só que aí eu só estou dizendo que eu devo fazer isso nas primeiras semanas, porque eu estou dando vazão às matrículas, né? Senão o pessoal não consegue cursar as disciplinas. Hã?
Vai mandar online, né? Desculpa, Ou tem que ser Rosinaldo. presencial? Você pegar online ou tem que ser presencial? Rapaz, eu acho que já era online também, vice. Depois eu vou ver como é que Cleiton fazia lá para gerar os certificados de monitoria e caminho para vocês. Beleza. João Arthur, professor, eu fiz a matrícula vínculo nesse período, então quer dizer que se eu quiser eu posso ficar com ela nesse período e fazer a colação de grau no próximo período. E a segunda, essa é a segunda matrícula que eu peguei, ou devo fazer a colação de grau neste período. João Arthur, o que é que falta para tu concluir? São as atividades complementares. Aí tu acha que não dá para juntar tudo esse período. É isso, por isso que tu queria pegar um outro período. Tá, deixa eu só. Eu vou até copiar aqui tua pergunta. Só para me certificar mesmo. Se essa é a melhor estratégia. Se deixar a matrícula vínculo, certamente não vai conseguir fazer esse. Se ficar com a matrícula vínculo, acho que tu não consegue colar grau agora, porque até o que me passaram é que tem que estar em aberto o período, né? Justamente para poder vocês colarem grau. Aí. No caso dele, não teria como fazer colação antecipada, não? Sem ser com a turma? Assim, mesmo depois de passar a colação, ele colar antecipadamente? Aí eu sei que tem que entrar com um processo, tá? Tem uma parte mais burocrática para pedir colação de grau antecipada. Aí, tipo, tem que ver, porque aí acho que até a DG tem que estar envolvida aí nesse processo quando vai fazer colação de grau antecipada. É mais burocrático. Quero saber isso também, deixei em aberto, caso não consiga completar as horas, eu ainda posso tentar 2024.1. Pode sim, Pedro. A princípio, vocês podem. Tu tá tentando fechar as atividades complementares, né? Pedro, pelo que eu entendi, tá praticamente no mesmo caso de João Arthur. Pronto. Eu vou verificar direitinho essa questão. O que eu peço para vocês é realmente tentar fechar as atividades complementares, porque o ideal é fechar as atividades complementares e aí vocês já conseguem colar grau agora, não teria nem pronto correr. Mas aí eu vou só verificar, caso vocês não consigam a atividade complementar, aí eu acho que é hora de vocês realmente tentarem ter pelo menos uma matrícula vínculo, certo? Mas isso aqui eu pergunto ainda hoje e ainda hoje eu já mando a resposta via e-mail, certo? Ok, então assim, para os alunos, deixa eu dar só uma olhadinha aqui nos nomes de pessoas que teoricamente estão para colar grau. Só mais uma última dúvida aqui, Tiago, sobre essa questão de certificados. Pode falar, Rosinaldo. Que teve, assim, durante a pandemia, teve aquele CEMIT online. Aí ele vai contar como atividade online ou presencial? Online. Online mesmo? Online. Se não me engano, o Cleiton falou na reunião do começo do período passado que os encontros online do CEMIT ia ser como presencial. Rapaz, vou conversar isso com o Cleiton. Ele me falou também. Na reunião ele falou sobre isso, mas tu pergunta, Tiago. Uhum. E até teve o CEMIT e também teve um ciclo de encontros que foi online também. Isso. Bom, eu vou perguntar a ele se o CEMIT quer. Na realidade, eventos que eram online se podem considerar como presencial. Bom, enfim, para usar o mesmo critério, tá? Na minha cabeça, online é online, presencial é presencial. Mas, enfim, não quero ser injusto de usar dois critérios. Eu vou perguntar No caso, aqueles bootcamps que a DIO oferece, eles entram como que online? Pois é, exato. Na minha cabeça seria online. Agora. No caso do bootcamp, essa tem uma carga horária bem generosa. Uhum. Na minha cabeça ele entra como online, né? A atividade não é feita online. Pronto, isso aí acho que isso é isso mesmo. Agora, bom, na minha cabeça online é online, presencial é presencial, por isso que eu tô mas enfim, vou perguntar aqui a Cleiton como é que ele está considerando isso, beleza? Bom, alguém tem mais alguma dúvida? Porque aí eu vou caso a caso aqui só para ver como é que está a situação de vocês, certo?
Ok, vamos lá. Danilo tá por aqui, tá? Opa, Danilo. Tu tá com dupla com a Ayane, né? O orientador é Giuseppe. Isso. Tá tudo ok já? Vocês já defenderam? Não, tá no processo de terminar o TCC ainda, Thiago. Beleza. Planejando defender nas próximas semanas, eu acredito. Certo. Show de bola, então tá bem encaminhado, né? Falta só de disciplina, tá tudo ok. Sim. Massa. E a atividade complementar já submeteu? Ainda não, eu fiz a separação, mas ainda não subi não. Beleza. Mais uma vez, pessoal, não custa lembrar, mandem por bloco, certo? É que eu tô dizendo por bloco. Se é monitoria, para cada um daqueles itens você manda um processo, mas se é monitoria, eu tenho 3 monitorias. Mande todos os PDFs juntos e a carga horária toda computada, somada lá para as 3 monitorias. Participação em eventos. Condensa todos os eventos que você participou e coloca de uma vez só, tá? Para não ficar entrando com o processo de um por um. Felipe Barbosa. Pronto, beleza. Tá comigo, né? Deve fazer o relatório de estágio nas próximas semanas também. Disciplina tá ok, Felipe? Tá. Ok. Paguei todas, inclusive as optativas. Só tenho. É porque eu não tô na cidade, aí eu não tô no meu computador pessoal, mas eu tenho que calcular a quantidade de atividades complementares. Já podem dar entrada nessas coisas, tá? Quanto mais cedo vocês entrarem, mais eu vou dando vazão a isso. Quando eu voltar pra cidade, eu aviso. Beleza. Felipe Farias, relatório de estágio com Julierme. Tá tudo ok, Felipe? Felipe tá por aqui. Tô falando mutado. Em relação ao relatório, falta fazer algumas revisões, mas tá bem adiantado. Beleza, então nas próximas semanas tu deve defender, não é isso? Isso. Massa. Gabriel Oliveira, que tá junto com Rosenato e Patrícia, defesa de TCC, né? No caso, tanto o Gabriel, Rosenato e a Patrícia estão no mesmo cenário. Como é que vocês estão? Isso. No meu caso, a gente tá fazendo TCC e... Defende nas próximas semanas também? Aí temos que ver com o José. Estamos dependendo dele. Segundo o José, a gente vai defender até o final do mês, né? Tudo certinho. Beleza. Até o final do mês de quê? Final do mês de agosto, né? Isso, até o final de agosto a gente... Já acabou. Isso. Uma dica que eu dou, tá? Não deixem passar do final de agosto, não, para depois vocês não estarem na agonia. Qualquer coisa, corram aí, fala com o Giuseppe. Giuseppe, pelo amor de Deus, vamos ver aqui como é que a gente faz, beleza? Bora, Giuseppe. A minha ideia, inclusive, é que, por exemplo, os meus alunos, né, Felipe e Bruno, que vão defender agora, eu acho que agora meados de agosto, se Deus quiser, a gente defende. Essa semana eu vejo, tá, Felipe e Bruno, Aí, questão das horas, para mim, tá faltando certificado de monitoria e do projeto. Beleza. Projeto de pesquisa, pede logo a Giuseppe, certo? E as monitorias, assim que eu tiver uma folga, eu vou gerar os comprovantes de vocês. Certificados. E os outros eu já juntei. Para mim, só essa questão desses trabalhos apresentados mesmo, para pegar essas horas. Mas, segundo as minhas contas, já passam de 100 horas. Já tá certo. Show, Patrícia. Massa demais, então. Ok. Keila, já defendeu, né, Keila? As horas tá ok? Eu vou contabilizar aqui, mas acho que se faltar é pouco. Ok, beleza. A Ayane tá na mesma situação do Danilo, né? Também deve defender nas próximas semanas. Isso. E as horas tá ok, Ayane? Ok, pelas minhas contas, sim. Ok. Bruna também defende nas próximas semanas. Mas de hora deve estar tudo ok também, né, Bruna? Sim, eu olhei na tabela, tô na mesma situação de Patrícia, acho que tá e sobe. Ok, beleza. Francisco Gabriel tá por aqui? Carlos Macedo tá por aqui, relatório de estágio, Carlos. Tá faltando só o relatório mesmo para defender? Isso, tá faltando só o relatório, eu tô enviando a última correção hoje, acho que já tá pronto, e aí Juliano já vai marcar agora até essa primeira semana de agosto já.
Ele falou que acha que vai dar certo. Ok, beleza. Patrícia, já falasse aí da situação. Rosenato também já comentou aqui o cenário dele. Deixa eu só. Pronto, beleza. É o mesmo de Gabriel, né? Vocês estão ok, digamos assim. João Vitor. João Vitor tá por aqui? João Vitor estava com relatório de estágio com a Helenilson. Não sei se já defendeu. Ele já defendeu, Já sim. defendeu, né? Então deve estar ok. Alisson Henrique tá aqui. Alisson Henrique não Eu me lembro, ele já defendeu. Beleza. Pelo que eu entendi, tá faltando as horas de Alisson. A gente depois resolver isso. Elton Janduí defendeu essa semana. Ok, deve enviar as horas, ok. Vitor Fernando tá aqui. Tô aqui. Pronto, eu fico. Conta aí sua vida. Faltam só. Na verdade, as horas eu tenho, né? Contando com esse fila. Certo. Você tá falando só as horas, é? A gente vai apresentar o TCC agora, dia 8. Peraí, deixa eu ver aqui. Cadê o Vitor? Tá faltando apenas as horas. Quem é o teu orientador do TCC? Renata. Certo. Vocês já têm ideia de quando é que vão defender? Acredito que dia 8 agora. Certo. Eu, Jordiel, sem Pedro. Aí, Vitor, é tu e quem? Eu, Jordiel, sem Pedro. E Pedro, certo. Aí, no caso, Jordielson e Pedro também estão com essas. Faltam as horas de vocês também, né? Vocês vão dar a entrada. Pra mim no caso falta só as horas agora. Beleza, Pra mim também. Ok. Vou pegar o certificado de motor e acho que contabiliza assim. Beleza. Leane tá por aqui. Ok, Leane não tá aqui, né? David Thiago tá por aqui. Eu sei que ele defendeu, mas eu queria ver com relação às horas dele. Eu acho que tá faltando só entregar isso. Ok, então vamos lá. Lucas, Lucas, no caso, tu tá faltando o quê? Só submeter as horas? Submeter as horas e agora eu tô com esse impasse aí que eu falei da matrícula vínculo que eu fiz. Aí, no caso, vai precisar abrir um processo lá, né? Swap. Peraí, cliquei pra cancelar? Sim. Peraí, mas você vai ter as horas já? Tu acha que já bate as 100 horas? Eu acredito que sim, mas eu vou ter que fazer, né? O cálculo direitinho pra submeter. Isso, por favor. Deixa eu só, vou até mandar logo um áudio aqui para o Cleiton. Só perguntando essa questão logo dessa matrícula. Cleiton, me tira uma dúvida. Quando o aluno ele está cadastrado, certo? Por exemplo, ele está faltando horas para defender, né? Aí ele precisa ficar com a matrícula vínculo, né? Já que, por exemplo, ele não bateu ainda as horas complementares, vai passar mais 6 meses, mesmo que ele não pague nada, não está pagando nenhuma disciplina, mas aí ele precisa ficar com essa matrícula vinculativa. E no caso, se ele for defender agora em 2023.2, seja agora em outubro, ele não pode nem ter vínculo nessa matrícula vínculo, né? Ele tem que cancelar essa matrícula vínculo e ficar com ele aberto, não é isso? Pronto, mandei aqui uma mensagem para Cleiton. Assim que ele me responder, a gente vai ligar aqui na reunião e já vou avisando a vocês, certo? Beleza. Deixa eu ver, tem mais alguma... Sim, deixa eu só olhar aqui o acompanhamento.
Aí, beleza. Tem o cenário agora de Nathalie e Thiago. Acho que Nathalie e Thiago estão por aqui, né? Sim, sim. Pronto. Teve aquela Isso, questão, professor. pronto. Teve aquela questão lá da disciplina do PJ1, né? Mas aí, no caso, de toda forma, vocês ainda vão pagar o período com o PJ2, né? Isso. O planejamento de vocês é fechar PJ2, né? Esse E período. o TCC? Pronto, era a minha dúvida. Vocês vão fazer TCC, estágio, vai ser o quê? TCC. É TCC. Então, No caso, a gente teve um projeto de pesquisa com o Cleiton, a gente queria dar continuidade a ele, né, com o TCC. Beleza. Então, vocês dois. É a dupla, no caso? Isso. Tá. Isso. Então, a ideia de vocês é pagar em Projeto PJ2 e TCC. No caso, vocês vão se matricular, né? Em PJ2 e TCC, resolvendo a pendência lá de PJ1. Isso. E aí depois vocês estariam aptos a colar grau. Ou seja, vocês querem colar grau em Já no próximo. 24.1. Isso. Isso. Beleza. Aí. Ok, pronto. Vocês vão fazer com o Cleiton, né? Cleiton orientador? Vou ver ainda, né, Nathalie? a gente- Se Cleiton vai ter, porque não sei da disponibilidade dele. Cleiton agora tá mais como coordenador e tem tempo para orientar. Beleza? É porque ele tinha uns problemas de saúde naquela época, eu fiquei até meio assim de dar muito trabalho para Cleiton. Não, tranquilo. Mas enfim, eu vou ter aqui a princípio, depois vocês podem mudar sem problema nenhum, escolher um orientador, beleza? Mas só para poder ter essa noção. E aí o cenário de PJ1 PJ2, eu espero que até semana que vem a gente resolva isso e depois vocês podem se matricular, certo? Beleza. Mas eu vou mantendo vocês atualizados. Tá bom. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Jorgelson, João Arthur já foi. Lucas também. Luiz Mariano, tá aqui? Ele é minha dupla, professor, no TCC. Ele não tá, ele disse que não poderia vir por causa do trabalho, mas pediu para eu entrar. Certo. Ele é juntamente comigo aí. Aí a situação, eu não sei se ele calculou já as horas dele, mas eu ainda falta fazer esse levantamento, mas eu creio que em relação a isso eu estou tranquilo, que eu tenho algumas monitorias e eu acho que já vai dar. Vou tentar levantar isso o quanto antes. A minha pergunta principal, é Giuseppe, não é orientador de vocês? Isso. Beleza. Quando é que vocês defendem? O Giuseppe, ele não marcou ainda, mas ele disse que estava pretendendo ser esse mês. Eu não lembro ao certo se era no começo. Ele tinha mandado uma mensagem que ia ser no começo de agosto agora. Mas ele ia tentar marcar para esse próximo mês de agosto. Certo. Como eu já falei, tá, pessoal? Cobrem os orientadores de vocês para vocês defenderem dentro de agosto, tá? Sim. Cobrem deles aí, professor, que a gente tem que colar, a gente tem que defender logo isso, para depois não ficar na correria de, por algum acaso, dizer, eita, precisa dessa documentação, não deu tempo de pegar a documentação, então para evitar estresse, beleza que é só em outubro a colação, mas eu queria trabalhar ali com pelo menos um mês de folga para não ter estresse, certo? Entendido. Tem alguém aqui que tá nessa chamada que eu não falei o nome, que eu não comentei, ou quer dizer mais ou menos como é que tá o cenário, como é que eu posso dizer, o cronograma de vocês? Sim, beleza, Davi, foi mal, eu tava aqui, era o próximo da lista e aí eu pulei aqui. Pronto, Israel, no caso tem que resolver a tua pendência também de AA, né? Eu tô conversando com Larissa para ver essa questão de AA, e aí o teu TCC é com Julierme, não é isso? Isso. Pronto. Aí, tem previsão de quando é que você pretende defender? Bom, professor, eu acredito que talvez não seja possível defender mais esse semestre, por conta de toda essa avaliação que teve na minha matrícula. Certo. E ainda falta muita coisa para fazer do documento. Certo. Sim, aí eu queria perguntar o seguinte, como eu tive esse impasse agora, se o colegiado disser assim, como é que vai ficar a minha situação de tempo de curso? Eu sou de 2018.2. Certo.
Davi, o seu cenário é o seguinte: sua matrícula foi cancelada, né? E aí eu estou em contato com Larissa para a gente ver como é que a gente pode fazer, né, tal. E aí, obviamente, e também seu processo está indo para o colegiado. Então lá no colegiado a gente vai julgar, e aí julgando como deferido, né? Se você voltar, aí você pode se matricular de novo. Então você pode se matricular em AA, e você pode se matricular, no caso, se matricular em TCC de novo, para poder você defender seu TCC, no caso, em 2024.1. Caso contrário, aí no caso você teria que entrar com aquele processo, só entraria com o PSC, beleza? Sim, aí no caso eu entraria novamente com o PSC, com nova matrícula e faria... Aí ficaria a A e o TCC para defender. Disciplina. Exato. Aí ficaria faltando A e TCC, né? No caso, eu acho que você conseguiria dispensar as outras disciplinas e faria isso. Mas o primeiro passo que eu digo esperar o resultado do colegiado, beleza? Tá certo. A Larissa havia me sugerido para fazer uma final agora, dia 14. Beleza, tô conversando com ela também, a gente vai tentar alinhar isso, certo? Beleza. Pronto. Por mim, até se pudesse dar mais uns dias, eu agradeceria. Rapaz, o problema é o contrário, o problema é que tem que ser mais rápido, vá se preparando aí. Beleza. Fora, Davi, tem alguém que eu não mencionei o nome aqui, pelo acompanhamento, eu acho que são esses, eu não tô, pelo menos no meu levantamento, eu acho que eram esses, não sei se tem mais alguém, se tiver, por favor, se pronuncie. Bom, uma dica genérica que eu digo também é o seguinte, né? Quem vai colar grau, ou quem vai se matricular em TCC ou em estágio, né? É aquele e-mail que eu mandei lá. Ah, professor, estou estagiando, meu estágio está como não obrigatório. Tem duas saídas. Ou você vai lá e se matricula como TCC, né? Vamos supor que o seu estágio está como estágio não obrigatório. Então, se é estágio não obrigatório, com estágio não obrigatório, você não pode defender como relatório de estágio. Então, tem duas possibilidades. Uma, atualizar o seu relatório de estágio para estágio obrigatório. Manda um e-mail lá para o pessoal da coordenação de estágio. Tem a documentaçãozinha que vocês têm que dar entrada, inclusive a professora Shirlene está à frente disso. Vocês dão entrada no processo e atualiza para não obrigatório para obrigatório. E a outra possibilidade vocês continuam como não obrigatório, só que aí vocês não se matriculam na disciplina de estágio, vocês se matriculam na disciplina de TCC. Aí vocês se matriculam na disciplina de TCC, e embora na prática você defenda um relatório de estágio, eu coloco sua nota como uma nota de TCC, certo? Tem essas duas possibilidades. Quem quiser colocar logo como estágio, manda um e-mail lá para a coordenação de estágio, atualiza, legaliza isso agora como estágio obrigatório e defende relatório de estágio. Se matricula em relatório de estágio e defende relatório de estágio. Quem optar por continuar como estágio não obrigatório, se matricula em TCC e defende um relatório de estágio, onde vai contar uma nota como se fosse um TCC. Beleza? E, obviamente, como eu estava dizendo, tenham só cuidado com relação a essa questão das matrículas, né? De tipo, eu quero defender esse semestre. Tem que estar em aberto sua matrícula. Com relação às horas complementares, deem entrada o quanto antes. Vão fazendo logo as continhas de vocês e vocês vão submetendo e eu vou fazendo aqui o controle. À medida que eu for tendo tempo, já vou colocando as horas, vou apropriando as horas de vocês. Beleza? Edson, pode falar. Opa, professor, boa tarde. Quero demais, a internet só voltou agora. Eu nem li tudo que o senhor falou. Eu tenho uma dúvida que não sei se foi respondida já. Beleza. É que, tipo assim, eu comecei o meu estágio agora há pouco, certo. E provavelmente no próximo período eu vou ter que fazer a matrícula vínculo, né? Para continuar no estágio. Certo. Aí... Isso porque você vai, no caso, vai pagar... Vai ficar ele tem duração de 1 ano. Mas você vai ficar sem próximo período. Em teoria ele... Próximo período você vai ficar eu já acabo agora, professor. Acaba tudo agora. Você se matriculou em estágio esse período ou em TCC? Eu me matriculei no TCC. Certo, beleza, entendi. Eu me matriculei porque daria tempo de, até dezembro, né, o período de apresentar e tal, daria o tempo certinho de poder ter as 300 horas de estágio para apresentar, né? Certo. Mas a dúvida em si é que, por exemplo, se por algum motivo eu terminar sendo efetivado, ou
acabar saindo do estágio lá, eu posso, antes da, como é que se fala? Da colação de grau, que vai ser lá para março, né? Algum período assim, mais ou menos, né? Antes disso, eu tenho até quando para poder cortar essa matrícula vínculo? Eu posso cortar antes de acabar o período, para poder colar grau naquele momento, ou teria que realmente esperar o período todo para só colar no final do ano depois? Edson, nesse caso, acho que você pode pedir antecipação de colação de grau. Aí aí você entra com o processo, eu acho que a gente fecha teu vínculo e você cola grau. Agora, de toda forma, tua ideia é colar grau em 24.1, não é isso? Depende, professor. Se acontecer alguma coisa aí, por exemplo, eu terminar sendo efetivado e tal, aí eu colo junto com a turma, né? Senão... seria 2024.1, né? Que é no próximo ano, né? Beleza. Mas não com o período de 2024.1. Tá. Lembre-se que você tem que juntar as 300 horas de estágio, tá? Para poder defender o estágio. Certo? Então, só para você lembrar disso, para de repente, eita, virei. Se não, aí vai ser um pouco mais complexo, mas vá me avisando esses cenários, certo? Se for acontecer na sua vida. Mas, tipicamente falando, para relatório de estágio, você tem que ter pelo menos 300 horas. Você faz as continhas e bota lá 300 horas. Show. Aí, no caso, se você for efetivado nesse meio tempo, você entra em contato com a gente e a gente tenta ver o que é que a gente consegue fazer com relação a isso, tem antecipado uma colação de grau ou alguma coisa do tipo. Beleza? Show de bola, professor. Obrigadão. Massa. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Alguma coisa que... Eu tenho. Pode falar. Boa tarde. No caso, minha turma, acho que todo mundo se matriculou em um TCC ou estágio agora. Certo. A gente tem até quando para defender o relatório? Massa, Thalita. Pronto. Ótima pergunta. Thalita, tu vai fazer o quê? Relatório de estágio ou TCC? Eu vou defender relatório de estágio, mas acho que eu me matriculei em TCC. Certo. Mesmo caso de Isso, acho que todo mundo da minha turma. Certo. Beleza. No caso, vocês têm... Vamos lá. Oficialmente falando, vocês têm até o final do período para defender, certo? Ou seja, até dezembro. Quando o aluno já está estagiando, coisa do tipo, eu aconselho demais para vocês já irem escrevendo e defender logo em janeiro, ou defender logo em dezembro, antes de entrar de férias. Já se livra, já vai ser feliz, certo? Contudo, informalmente falando, o que é que a gente faz? A gente fecha o ano, certo? O TCC e estágio. Só que aí, como geralmente a colação de grau deve ser lá para março, por aí, o que é que a gente faz? A gente libera para quando voltar das férias, algumas pessoas defendem e quando elas defendem, a gente reabre o diário de 2023-2 e lança as notas. Tanto é que eu já vou adiantar uma pergunta que muita gente me fez nesse período. Professor, eu vou colar grau agora em outubro, mas aí o meu relatório de estágio TCC devia ter sido defendido agora no final de julho, né? Tipo, tinha até julho, mas eu vou defender agora em agosto. Eu preciso matricular novamente? Não. Certo? Você não precisa se matricular novamente. Você vai ficar com vai ficar lá em aberto, né? Mas aí, no caso, quando for lá para fevereiro, quando a gente voltar, você defende. A gente reabre o diário 2023.2 e lança suas notas, certo? A nota de TCC ou de estágio, seja lá como for. Então, assim, é um tanto quanto perigoso por um fator, certo? A gente sempre fica um tanto quanto refém da colação de grau. A gente se confia um pouco que as colações de grau são sempre, por exemplo, em março e em outubro. Setembro, outubro. Então a gente usa essa margem ali do primeiro mês da aula, do período seguinte, para defender os TCCs. Contudo, eu indico que pelo menos já deixe engatilhado, para não ter estresse, certo? Porque tem gente que eu já vi, por exemplo, dizer o seguinte: não, chega o final do período que era para defender, não escreveu nada e deixa para escrever tudo dentro de um mês. Aí, assim, eu acho muito arriscado esse tipo de coisa, certo? Eu aconselho fortemente que as coisas já estejam pelo menos encaminhando dentro do período que você já estava matriculado. Mas funciona dessa forma.
Teoricamente, oficialmente, você tem até dezembro. Janeiro é período de férias. A gente deve voltar lá para fevereiro, meados de fevereiro, né? Volta das férias. E aí você pode defender ali, mais ou menos, ali naquele mês, ali dentro do mês de fevereiro. Beleza, Thalita? Mas isso é extraoficial, tá? Não é oficial, não. Eu fiquei pensando assim que a colação de agora já é em outubro. De toda forma, não tinha como a gente participar dessa, né? De toda forma, tem que ser na próxima. Mas é porque, lembrando, essa colação de grau de agora de outubro, ela é referente a 23.1, certo? Entendi. Aí a colação de grau que teoricamente é em 24.1, né? Ocorre dentro de 24.1, é referente aos alunos de 2023.2, certo? É porque sempre a colação de grau acontece um período depois, que é obviamente quando o pessoal já concluiu, né? Pode falar, Tarcísio. Professor, qual é o processo para a gente que se matriculou em TCC poder colocar o estágio como estágio obrigatório e fazer a matrícula em estágio? Pronto, vamos lá, Tarcísio. Você vai ter que entrar em contato com o pessoal da coordenação de estágio. Aí você vai dizer, meu estágio é não obrigatório, eu quero converter para obrigatório, certo? Deixa só eu pegar até aqui o e-mail que Shirley mandou. Deixa eu achar aqui. Deixa eu até me ter me mandado. Pronto. Aqui. No caso, você tem que preencher o termo aditivo para modificar de não obrigatório para obrigatório e enviar a coordenação de estágio. Ou seja, manda um e-mailzinho para a coordenação de estágio e aí ela te manda a documentação, tudo bonitinho. Você diz, eu estou com um relatório, ou estou com estágio não obrigatório, quero fazer para obrigatório para poder me matricular com o estágio obrigatório, certo? Para me matricular na disciplina de estágio, no caso. Nesse sentido, aí o que é que acontece? Você vai, depois que você concluir isso, mudar isso, aí a gente depois usa um período de ajuste aí. Eu peço que você faça isso, se você nem deseja fazer isso, faça isso o mais rápido possível, manda esse e-mail agora para ela e eu vou, e assim que der eu já faço o ajuste da sua matrícula. Beleza? Eu coloco você como de estágio, no caso pedido de TCC, e coloco na disciplina de estágio. Se é assim você desejar, tá, assim. Beleza, professor. Valeu. Valeu. Bom, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Tem alguém com alguma pendência? Professor, só uma dúvida que surgiu agora, já que o Tarcísio está querendo mudar para estágio. Tem algum empecilho no tempo de apresentar? Porque, por exemplo, o TCC o senhor falou que é meio maleável, dá para apresentar até no início do próximo ano, né? Mas para apresentar o relatório de estágio, com estágio obrigatório, é a mesma coisa? TCC e estágio é a mesma coisa, só muda o teor do documento, né? O relatório de estágio vai ser remetido a um relatório de estágio, e o TCC, ele geralmente é um resultado de uma pesquisa, ou algum tema que o aluno gostou e quer se aprofundar, uma revisão bibliográfica, coisa do tipo. É só isso, mas as regras são as mesmas. Tanto é que, como eu estava dizendo, né, um dos cenários é, se continua matriculado em TCC e você defende um relatório de estágio dentro de um TCC, né, digamos assim. O nome vai aparecer como uma nota dentro de um TCC, mas na verdade é um relatório de estágio. Beleza. Mas as regras são as mesmas, tá? De tempo, de tudo. Mais alguma dúvida, pessoal? Pronto, vou só parar aqui a